delicadíssimo em área de saúde, tá? Então, riscos biológicos, acidente com pérfuro cortante e radiação ionizante foram os principais fatores de terem criado a NR32, que são particularidades na área de saúde que têm alto risco, né? Que oferecem muito risco à saúde do trabalhador e à integridade física. Então, radiação ionizante. Toda instalação radioativa deve possuir um serviço de proteção radiológica localizado no mesmo ambiente da instalação radiativa e serem garantidas as condições de trabalho compatíveis com as atividades desenvolvidas observando as normas. Aí, vê só, já tem duas normas que essa NR atrela. Ela trabalha com as normas do CINEM e da Anvisa, tá? CINEM é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, tá? É o Centro Nacional de Energia Nuclear, alguma coisa semelhante. E a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, essas duas reguladoras aí também trabalham, tá? Também interferem na questão da NR32. Aí você tem aí algumas amostras de dosímetros para radioatividade. Tá? Você tem aqui o monitor pessoal de tórax, está bem pequenininho, mas dá para você ver, né? Coloca-se no tórax, é justamente a dosimetria radioativa. É obrigatório para os trabalhadores, os operadores de máquina de raio-x. Aqui tem um dosímetro de pulso, tá? O monitor de pulso e anel. E aqui o dosímetro de bolso com a caneta dosimétrica. Só para que você veja e tenha conhecimento dos tipos de equipamento, tá, de segurança que o pessoal usa. Radiações ionizantes. Aí você tem o velho e antigo plano, quer dizer, velho e novo, né, que muita gente não conhecia. O plano de proteção radiológica, que é o velho PPR, estabelecido na NR32. Esse PPR tem ligação direta com o PPRA e o PCMSO. Ele deve ser elaborado por profissional habilitado, profissional que tenha capacitação na área de radiologia. Geralmente o pessoal de engenharia que elabora o PPR. O pessoal da engenharia biomédica, tá? Engenheiros biomédicos e de preferência com especialização em segurança do trabalho. Riscos biológicos quanto às medidas de proteção. Tá? Falando de medidas de proteção. Laboratórios. Tem que haver diretrizes gerais para trabalho em contenção com material biológico nos laboratórios. Lavatórios exclusivos. Trabalhadores com lesão não devem trabalhar, devem ter avaliação médica. Em todo serviço de saúde, trabalhador com lesão exposta, ele deve ser observado pelo médico do trabalho e não deve trabalhar. É vedado no trabalho em laboratórios adornos, consumo de alimentos e bebidas e calçados abertos. Tudo isso são normas que estão na NR32 visando evitar acidentes. Aí nas medidas de proteção, as vestimentas. Vestimenta tem que ser adequada e deve ter uma boa condição de conforto. Não deve deixar o local de trabalho, tá? E deve haver higienização das vestimentas. Essa questão de não deixar o local de trabalho, você observa muito isso aí nesses hospitais públicos. Aqui no Recife nós vemos direto. Você observa o pessoal de bata, né, de jaleco, sai passeando, vai se alimentar, vai na cantina, come e tal, volta para o paciente. O que é que ele fez? Levou o micro-organismo para passear, voltou, e quem é que vai sofrer com isso? O paciente. Então, a vestimenta de trabalho, vestimentas de blocos cirúrgicos, de UTIs, o jaleco de trabalho não deve ser usado fora do ambiente hospitalar. Tá? Quando você for almoçar, for para outro canto, não vá de bata. Tá? Não se deve ir de bata, deve haver uma norma que proíba isso aí. E também deve haver higienização das vestimentas. Questão de vacinação. As vacinações básicas para o trabalhador de saúde. Você tem o tétano, que é ADT, tétano de difteria, hepatite B, e outras que são previstas no PCMSO. Deve haver controle da eficácia pelo Ministério da Saúde e deve ser registrado em prontuário estabelecido pelo NR7 a questão da vacinação. Tatiana?
Temos aqui uma pergunta do Paulo Vitória. Se o técnico em segurança do trabalho, trabalhando no hospital, vai estar responsável pela segurança do lixo hospitalar? Boa pergunta, o pessoal de Vitória. Anônimo, né? Não me deu o nome do aluno, eu perguntei e não Certo. respondeu. Boa pergunta, certo? O lixo hospitalar, ela é responsabilidade da CCIH, tá certo? Do Departamento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e geralmente existe a parte de meio ambiente do hospital. O técnico de segurança pode estar inserido nessa comissão, sim, ele pode ser responsável. Não é obrigação só dele, mas ele pode ser responsável, sim, pela questão do lixo hospitalar. Existe um programa, tá, que a gente não enfatiza ele aqui, mas existe um programa que é chamado PGRSS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Tá? Eu até comentei sobre ele na aula passada, falei as classificações dos resíduos, né, as classificações dos lixos hospitalares, e o técnico pode se envolver com isso, sim. Mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais nenhuma dúvida. Então, seguindo aí o nosso slide, Billy. Riscos químicos nas medidas de proteção. Recipiente com produto manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível. Deve existir local apropriado para manipulação ou fracionamento das medicações dos produtos, gases medicinais, movimentação, armazenamento, manuseio e utilização deve ser estabelecido. Quanto aos riscos químicos, medidas de proteção, medicamentos e drogas de risco, tá? Gases e vapores anestésicos, quimioterápicos e antineoplásicos são os medicamentos de maiores riscos dentro da parte hospitalar, certo? Então, geralmente, para manipulação, para fracionamento, tem que ter local adequado. Nos laboratórios, nas farmácias, dos hospitais, tem um local específico chamado capela. A capela é um equipamento de proteção coletiva que você coloca a mão lá, tá? Fica manipulando o medicamento e qualquer vazamento, qualquer acidente com gases, com outras coisas que possam contaminar, existe um exaustor que é acionado automaticamente e puxa esse vapor orgânico, esse gás, ou seja, qualquer que for disperso, para uma parte externa onde não vai atingir diretamente os trabalhadores que estão ali. Risco químico, medidas de proteção, tá? Gases e vapores anestésicos. Deve haver nos equipamentos devem ter manutenção corretiva e preventiva, tá? Nos equipamentos voltados para a questão de gases e vapores. Os locais devem haver sistema de ventilação e exaustão. Trabalhadoras gestantes, isso é importante, tá? Trabalhadoras gestantes têm que ser liberados pelo médico responsável, pelo PCMSO, para trabalhar com gases e vapores anestésicos. Ou também produtos químicos. Ainda nos riscos químicos, quimioterápicos e antineoplásicos, que são medicamentos utilizados para o combate ao câncer, tratamento do câncer. Deve haver área exclusiva e de acesso restrito. Deve haver uma cabine de segurança biológica classe 2B2, é chamado a capela, né? Afastar gestantes e as pessoas que estão amamentando. Normas e procedimentos em acidentes. Em caso de acidentes, devem ser estabelecidas normas e procedimentos. E deve haver um kit de derramamento, um kit de emergência em caso de acidentes, tá? Radiações ionizantes, medidas de proteção. Trabalhadora gestante, atividade compatível. Você tem que analisar, cada caso é um caso, quem vai analisar é o médico do trabalho, a questão das gestantes estarem expostas à radiação ionizante, tá? Geralmente o pessoal afasta. Deve haver monitoração individual, ciência do resultado ao trabalhador e ao médico do trabalho, tá? Aquela questão da dosimetria deve ser feita. Prontuário médico deve ser mantido por 30 anos, desse pessoal que trabalha com radiação, tá? Prontuário médico deve ser mantido por 30 anos. Ainda radiações ionizantes, medidas de proteção, serviço de medicina nuclear, tá? Serviço de radioterapia, bracterapia, serviços de radiodiagnósticos médicos, serviços de radiodiagnósticos odontológicos. Isso aí são os tipos
de serviços dentro da área médica, dentro da área de saúde, que utilizam radiações ionizantes. Medidas de proteção aí para resíduos. Tá? Os resíduos, como você viu na aula passada, eles são acondicionados em, vamos supor assim, em sacos próprios, com cores identificadas, tá? Principalmente os